Pai do Senhor, igreja. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Estou com essa incumbência hoje, essa oportunidade maravilhosa da parte do Senhor. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós iremos ler dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando: em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel, que tu me abençoes e aumente minha propriedade, e que a tua boa mão me proteja, e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Podeis assentar. Irmãos, essa é uma passagem conhecida. E aqui, para a gente trazer o contexto, aqui na verdade, Jabes, ele viveu no período entre os juízes e o início do reinado, da monarquia. Não tem, historiadores mencionam que não tem uma data exata de quando há um registro desse nascimento. Mas nesse livro em especial aqui, essa menção que ela é feita, esse livro de 1 Crônicas não tem um autor, é anônimo. Mas, segundo a tradução judaica, se trata do escribas Esdras, que escreveu acerca desse livro. Se nós voltarmos um pouco para 1 Crônicas capítulo 2, a gente vai observar que na genealogia, fala-se também da genealogia, a partir do versículo 4, fala da genealogia de Jesus, de Judá. E dessa genealogia de Judá, se você abrir em Mateus capítulo 1, você vai observar que há alguns descendentes que fazem parte, certo? Só que nessa descendência que nós lemos aqui no capítulo 4, também da tribo de Judá, só que o texto intitula dizendo que é a outra descendência. Mas eu quero iniciar falando acerca primeiramente do nome que esse homem ele recebeu. Se a gente, como nós lemos aqui, é um nome que nessa expressão em português está dizendo que em meio a muito sofrimento dei à luz. Mas quando você vai no tradicional, no hebraico, no natural, está dizendo que é o filho que causa dor, ou o filho da dor, ou o filho do sofrimento. Imagine Jabes, a representatividade que tinha o nome de uma pessoa naquela época, condizia com a situação que ela vivia, ou com circunstâncias específicas de momentos, de situações, de bênçãos ou de sofrimento. A verdade é que quando nós lemos esse texto aqui, nessa genealogia, nesse capítulo 4, nós observamos que o texto ele começa falando até de homens, mas quando chega a partir do versículo 5 e 6, começam a falar de mulheres, e quando associa o nome de Jabes, se observa que não tem uma paternidade. Fala, a mãe de Jabes intitulou o nome, deu o nome ao seu filho. Irmãos, se a gente trouxer para nossas vidas, lá atrás, antes de aceitarmos Jesus, alguns aqui nasceram até em berço cristão, mas tem outros como eu, que veio de uma vida do mundo, uma vida do Egito, e que as pessoas, elas tinham
uma capacidade de rotular as outras, de colocar nome, colocar peso sobre a vida de algumas pessoas. E aqui nós estamos vendo um homem que nasce e já nasce carregando um peso, um fardo, difícil de ser carregado. Se a gente for conjecturar, imagine alguém chegar, lá vem aquele que causa dor, lá vem aquele que está causando sofrimento. Quem quer se associar com um tipo de pessoa dessa? Porque o nome já nos traz uma associação de maldição, já nos traz para que a gente ande se afastando, repelindo dessa pessoa. Só que todas as vezes que eu meditei nesse texto, eu só me atentei para o nome. Só que quando nós lemos ele em si, a gente observa que não tem nada a ver com o nome. Porque aqui nesse texto, não é possível, e eu creio que essa escritura aqui, ela não tem variação de dúvida. Aqui é a legitimidade do que havia no coração do homem. Porque Deus, quando Ele escreve, a Bíblia é inspirada pelo próprio Espírito. O Espírito sondou e trouxe essa verdade. E nessa verdade aqui, em nenhum momento nós estamos presenciando Jabez se vitimizando, pastora Tânia. Porque lhe foi dado esse nome. Porque foi colocado um peso sobre as suas costas que ele não pediu nem para que nascesse. Nós sabemos disso, aqui ninguém pediu para nascer, mas existe um projeto de Deus na vida de cada um de nós, amém? A ciência, ela vai falar de milhões de cromossomos que fecunda e nasce um ser humano. Mas é como se a mãe de Jabez estivesse dizendo: esse filho não é bem-vindo nesse tempo. Se eu puder, eu aborto. Se eu puder, eu abro mão dele, porque eu não quero carregar esse fardo. O fardo é dele, o nome é ele, ele que vai ter que viver toda a sua vida carregando isso. O tempo não era propício, porque dentro dessa escala de juízes e o início da monarquia, nós sabemos que o tempo inteiro entrava a tempo, saía a tempo. Os filisteus vinham até o arraial de Israel e haviam guerras, haviam situações adversas. O texto ele não menciona, os historiadores também não têm uma fonte exata do que foi que aconteceu. Mas eu quero trazer isso para as nossas vidas. Quantas vezes nós verdadeiramente passamos por situações adversas e essas situações em si nos acarretam uma visão de abandono, de desprezo, de necessidade às vezes até de tragar a sua própria vida. Por quê? Porque você não se sente amado, você não se sente acolhido, você não se sente agregado em determinados lugares. E há um desprezo muito grande. Ao longo da Bíblia a gente pode trazer aqui a história de Davi, é um exemplo muito contundente de alguém que viveu um período parecido, um processo muito parecido com a vida de Jabez, porque Davi, desprezado em sua casa, Davi era o único que tinha responsabilidades naquele lugar, mas essas responsabilidades em si eram mais por causa do desprezo do que por causa de honra. Mas dentre esse desprezo, dentre essas dificuldades, Jabez e Davi conseguiram encontrar a oportunidade. Repare que a nossa vida, a nossa trajetória, ela é feita, principalmente quando a gente está fora de Cristo, de altos e baixos. Fora do propósito, é altos e baixos nas nossas vidas. É como se a gente considerasse um carro. Quando nós temos carro, e alguns aqui que dirigem sabem que você precisa sair, você precisa engatar a marcha, você precisa acelerar. Mas se porventura você tirar o pé do acelerador, o carro ele vai automaticamente perdendo a velocidade que existia. E aqui eu quero trazer a nível de oração, a oração das nossas vidas.
o período de oração que nós precisamos ter, o start que precisa existir nas nossas vidas. E a gente não pode viver apenas de impulsos, a gente não pode viver apenas de lampejos, de momentos, de situações específicas em que eu estou uma brasa e em momentos que eu estou só o pó. Não pode haver essa variação, essa inconstância, essa instabilidade. Mas a verdade é que o Senhor, Ele tem nos chamado para um tempo de a gente viver com o pé no acelerador, um pé que leve o carro e que leve as nossas vidas para o propósito correto, para o ímpeto que o Senhor quer fazer. Nós vemos esse homem aqui, o início do texto, o versículo 9, já traz um resultado de quem ele foi. Mas o versículo 10, ele é interessante como eu trouxe aqui. O texto, o livro em si, ele foi escrito por alguém que não estava naquele tempo. Mas é bem claro a história que aquele homem tem. Não é uma história de um homem que carrega um nome. É uma história de um homem que carrega uma história de oração. É um homem que venceu diante das dificuldades. É um homem que entendeu que aquilo ali precisava ser um propulsor, precisava ser uma mola para que ele pudesse chegar naquilo que Deus quer. E sabe de uma coisa? Hoje tem muita coisa que está acontecendo em um formato, em um padrão, em situações parecidas. Nós falamos aqui de genealogia. E a primeira coisa que a gente se pergunta é por que Deus fez com que o escriba parasse a genealogia, colocasse um ponto e falasse de alguém que não tem um histórico. E a gente consegue compreender nesse texto que Deus está querendo que a gente saia de um padrão. Precisamos sair de um padrão. Nós vemos nesse texto, principalmente no capítulo 4, pessoas que estão edificando cidades, pessoas que estão edificando coisas terrenas, pessoas que estão reformando e construindo aquilo que o Senhor disse lá na frente, que não ficará pedra sobre pedra. E tem pessoas que hoje valorizam muito mais aquilo que tem sido edificado fora do que tem sido implantado e restaurado que está dentro. E aqui Jabez é aquele homem que está para poder quebrar a norma, o eixo, romper com a bolha. Porque enquanto alguns estão se relacionando, estão construindo, Jabez está dizendo: eu preciso construir uma vida de oração. E sabe, irmãos, todo mundo já ouviu falar daquele profeta chamado Amós também. É um pequeno profeta, como é intitulado, mas Amós veio deste lugar. Amós é posterior de Jabez. E o que é que isso nos traz? Que as nossas vidas, ela tem uma representatividade, de gerações futuras. O que nós fazemos hoje é um significado de um plantio lá na frente, ou de uma colheita. Porque a própria palavra, ela vai dizer: ensina no caminho a criança. Se a gente deixar solta, se a gente não trouxer os princípios básicos que a Bíblia, ela nos rodeia, nos contorna, automaticamente lá na frente, essa criança, ela não vai ter nenhum tipo de estrutura, não vai ter nenhum tipo de conhecimento e nenhum tipo de entendimento daquilo que é ser verdadeiramente cristão. Nós olhamos para a vida de Daniel e quando observamos aqueles magos que se achegam naquela cidade de Jerusalém e tem a revelação de onde Jesus iria nascer, é porque existiu alguém lá atrás que trouxe o conhecimento de Israel ainda na Babilônia. É Daniel. Olhe como uma vida, ela consegue falar através de outra, de gerações posteriores. Nós estamos em um momento, em uma terça-feira, à noite, vindo falar acerca de Jesus, que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Kawaii, nenhuma rede social. Era de um país pequeno, do tamanho talvez de Sergipe. Mas aquilo que se faz no secreto, é impossível que não venha a ser exposto.
A palavra ela vai dizer em Mateus 6, versículo 6, perdão. A Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai, porque ele te ouve. E a Bíblia ainda vai dizer assim, ó, e ele te recompensará por aquele tempo que você está investindo em oração. Nós vemos ao longo da Bíblia, nós começamos de Gênesis e nós estamos vendo Enoque, um homem que não tinha o Espírito dentro, mas a Bíblia ela é enfática em dizer, e Enoque andou com Deus, e já não era mais ele, Deus o tomou para si, um homem que nem desfrutou da morte, mas é porque decidiu viver em comunhão ao Senhor. O que nós estamos trazendo aqui nesta noite, o propósito do Senhor nesta noite é dizer, independente da geografia, independente de rótulos, independente de situações que você viveu, independente de propostas que você teve, de vergonhas, de humilhação, o Senhor está dizendo aqui, ó, foque em entrar no secreto, foque em entrar em oração. Sabe por quê, irmãos? Se esse homem não acessa um lugar de relacionamento, ele nunca podia ser sarado. Às vezes a gente se abre com psicólogo, né? Eu fui de uma psicóloga aqui, ela não está aqui não, Maiara. A gente tem uma abertura de falar coisas absurdas, né? Mas às vezes a gente tem uma vergonha de entrar no quarto e falar com Deus, conversar e confessar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que passa na nossa mente, os desejos do nosso coração, as intenções erradas do nosso coração. A gente tenta sempre maquiar, porque externamente eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas por dentro está Jesus dizendo, são sepulcros caiados. Esse lugar aqui, irmãos, que Jabez acessou, não foi uma resposta, conjectura minha, não foi um dia que Jabez acessou aquele lugar, não. Aqui existe um negócio chamado vida de oração, porque Deus não vai dar nada grande para ninguém que está aqui nessa noite, se primeiro você não foi aprovado em coisas pequenas, se nós não formos fiéis em coisas pequenas. É como um quebra-cabeça. Ele é muito fácil de montar, não é? Não é, Fabiola? Quando tem imagem. Agora pegue um quebra-cabeça sem imagem e bora, vamos montar. A depender do quebra-cabeça, você vai gastar, você vai investir muito tempo e talvez você não consiga nem terminar. Eu sou péssimo até na imagem, quanto mais sem imagem. Isso aqui tem a ver com nossa vida espiritual, que eu quero trazer. Isso aqui tem a ver com nossas vidas, com aquilo que está dentro do nosso coração, que nenhum homem aqui tem capacidade de sondar, mas Deus tem a capacidade de ver. Repare que a palavra diz aqui em Mateus 6, que Deus não ouve, Deus vê, porque Deus está olhando o coração e está buscando sinceridade. Deus olhou para o coração de Salomão, quando Salomão fez um pedido, Senhor, eu quero sabedoria, eu não quero riqueza nem glória. Deus olhou para o coração dele, eu achei verdade nesse coração, por isso eu vou acrescentar ainda mais daquilo que você pediu. Irmãos, a oração, ela está sempre designada, ou ela está sempre voltada para petições. Sempre nós temos pedidos, ainda que não sejam pedidos diretamente voltados para nossas vidas, ela vai sempre canalizar para esse lugar, porque nós entendemos e temos a compreensão que Deus é aquele que rege as nossas vidas, e Ele tem a capacidade de nos tirar de qualquer tipo de situação, ou qualquer tipo de circunstância. As causas impossíveis são para o Senhor. Aquilo que é impossível, só Deus pode fazer. O possível cabe a nós fazer, mas o impossível é quando a gente entra nesse lugar. Mas não é só entrar neste lugar, é para quem iremos.
E muitas vezes a gente está dizendo para onde, não é um lugar, não é uma geografia, mas é uma pessoa que nós entraremos em um lugar e nós iremos clamar a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz a palavra do Senhor. Eu estava lendo esses dias um livro, e esse livro é de um pastor muito conhecido na Coreia do Sul, pastor Po Yong-Chu. E ele falando que naquele período que ele estava escrevendo aquele livro, cerca de uma década de 1980, entre 1980 e 1990, e naquele tempo, pastora Tânia, a igreja dele já tinha cerca de entre 400 mil a 500 mil membros, e ele relatando que a igreja, quando tinha cruzadas evangelísticas, eles contabilizavam mensalmente 12 mil almas sendo entregues ao Senhor. E ele dizia: muitos vêm aqui, atravessam o mundo para me perguntar qual o segredo do seu ministério, porque a sua igreja é a igreja intitulada a maior igreja do mundo. E ele disse: o meu segredo é oração. Não tem outro lugar para estar do que oração. 4 horas, 5 horas da manhã já começam os cultos naquele lugar, dia de domingo. A igreja tem uma capacidade para 20 mil pessoas. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que esteve lá. Quando chegou lá, 4, 5 horas da manhã, frio negativo, temperatura negativa. Ele imaginou: não vai ter ninguém dentro dessa igreja. E quando ele chegou lá, ele ficou impactado, porque não tinha um lugar para estacionar o carro. Já tinha uma fila para mais de 20 mil pessoas para entrar. E já tinha mais de 20 mil para entrar no outro culto. E assim sucessivamente. Por quê? Porque as pessoas entenderam que à medida que eu exerço aquilo que Deus me chamou, as coisas elas tendem a fluir nas nossas vidas. Não tem, às vezes a matemática dos céus ela é até diferente, porque você recebe uma profecia aqui, de bênção na sua vida, e parece que tudo dá uma travada, e você fala: oxi, então foi profetada, no baianês foi profetada, só que não é, porque na medida que a palavra também ela sai dos céus para encontrar o teu coração, o inimigo também, o opositor se levanta para que aquilo ali não venha cumprir. Nós trazemos aqui a vida de Daniel no capítulo 10, Daniel pediu ao Senhor continuamente durante 21 dias, para que houvesse uma revelação daquela visão que ele teve. 21 dias jejuando, e o Senhor, e o anjo, quando ele chega, o mensageiro, ele diz: havia uma grande luta contra o príncipe da Pérsia, mas o Senhor ouviu, Daniel, a sua oração, o desejo. Você sabe às vezes qual o problema da gente? Que a gente não quer se aprofundar naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A gente só quer o superficial. Agora você já viu ouro, minério de ferro, diamante, em lugares rasos, em lugares superficiais? Não existe. Você precisa se aprofundar, você precisa escavar. Você vai buscar um petróleo, como por exemplo minha irmã trabalha em plataforma a 300 quilômetros da costa, para poder pegar um petróleo e distribuir através de dutos. E a gente está querendo, sabe o que? Burger King, drive-thru. Parou o carro, passou no débito, no crédito, no Pix, vem ao lanche e está tudo feito. A gente olha para a história de Paulo, e olha para Atos e diz: uau, aconteceu rápido, foi download, esse download demorou 13 anos. 13 anos que Paulo está se esvaziando, que Paulo está em um lugar de oração, que Paulo está andando com Barnabé e reconhece que é um homem de oração. Eu preciso seguir aquilo que é referência. A gente olha para Jesus, irmãos, ninguém melhor do que Jesus, batizado e direcionado pelo Espírito para o deserto. Para quê? Para ser tentado por todas as coisas e dizer assim: ó, vá, porque eu venci o mundo, isso aí você consegue, eu te ajudo. Se Jesus começou o ministério dele jejuando e orando, quem sou eu para não fazer o mesmo? A gente olha a história, todas as vezes que Jesus saía, realizava sinais, prodígios e maravilhas, mas você via Jesus voltando
para o lugar secreto, para fazer, se relacionar, para se esvaziar e para se encher novamente e transbordar do Senhor. Tem 3 pessoas que iam com ele em todas as situações, em todas as circunstâncias, mas tem situações que eles não tinham ainda a capacidade espiritual de suportar. Mas Jesus estava querendo dizer para eles: é necessário que vocês também orem. Se eu oro, por que vocês não vão orar? Minha irmã Lucas, coloque por favor Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Os discípulos pedem a Jesus para que me ensina a orar como os discípulos de João Batista. E aconteceu que ele estava orando em certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos. Pode ir. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Vá para o versículo 5, por favor, se eu não me engano, minha irmã. E ele disse, olha a parábola que Jesus trouxe para poder falar acerca de oração. Versículo 4, por favor, volte aí. Obrigado. E perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos conduzem à tentação, mas livra do mal. Pode seguir. E ele disse: e qual de vós terá um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pode seguir. Pois um amigo meu chegou a mim de viagem, eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe respondeu e disser: não me importunes, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Pode seguir. Eu digo-vos que ainda que ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Passe. E eu vos digo: pede, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe o que Jesus está querendo trazer aqui? Desse entendimento, dessa parábola, é que se a gente não perseverar nas orações, as bênçãos que estavam disponíveis para nossas vidas, elas se escapam das nossas mãos. Se Daniel não tivesse posicionado durante 21 dias ali, pedindo ao Senhor, perseverando, ainda que fosse uma oração repetitiva: Senhor, eu preciso que você me traga um entendimento dessa revelação. Sabe o que iria acontecer? Ele não teria conhecimento daquilo que viria a vir de acontecer. E às vezes a gente está muito acostumado ao viver o simples. Ao simples qual é? A não buscar de Deus orientações mais profundas, porque nesse lugar de oração é um lugar também que a minha alma é sarada. É nesse lugar aqui, Jabez, torno a dizer, Deus entregou algo para ele grande, que através de uma humilhação, de uma vergonha, de um peso, Deus está dizendo: não, eu não te fiz para poder carregar peso, eu te fiz para carregar bênçãos da minha parte. É Jabez dizendo aqui, eu vou perseverar, eu vou estar em comunhão. Irmãos, isso aqui é lei. Só que a graça, a porta da graça sempre esteve aberta. Aqueles homens em Gênesis não havia lei, não havia referencial, mas homens que andaram com Deus. Quando você vai ler a história de Noé, primeira coisa que Deus diz acerca de Noé no capítulo 6 é dizer que Noé andava com Deus, que Noé era íntegro. Então eu tenho 2 homens que Deus menciona na Bíblia, em Gênesis, sem o Espírito estar dentro, dizendo, e andavam com Deus. E aí observa a história de Abraão. Deus desce, e inúmeras vezes Deus desce para falar com Abraão, na teofania, e Deus está para poder fazer algo em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai dizer que eles estão em um lugar alto, e Deus falando, pastora Tânia, imagina, Deus falando com ele mesmo: por acaso vou ocultar ao meu amigo Abraão o que estou para fazer em Sodoma e Gomorra? Ao meu amigo Abraão. Eu quero fazer uma pergunta que uma vez eu preguei aqui, Deus me fez essa pergunta e eu vou repetir. Não precisa se responder. Você tem Deus
ou Deus te tem? Você tem Deus. Eu ter Deus é isso aqui, ó. Isso aqui é o que? Um celular. Eu uso ele a hora que eu quero. Eu acesso a hora que eu quero. Mas Deus me ter, eu estou aqui, ó, no bolso dele. Ele faz comigo o que ele desejar, o que ele quiser. E é uma grande diferença, porque a gente vai evangelizar. O pessoal do evangelismo aí, a primeira coisa que a gente pergunta: conhece Jesus? Claro. Seria unha e carne? Eu falei: é? Sério? É. E a gente vai conversando e vai entendendo que as pessoas, ela tem uma visão de Jesus religiosa. Uma visão de Jesus, às vezes a gente não consegue nem nas nossas orações chamar Deus de Pai. A gente chama Ele de Deus, de algo distante. Está lá na outra galáxia, que ninguém consegue acessar. Mas a palavra diz que Deus está perto de vós, na tua boca, nos teus lábios e no teu coração. São petições que Ele fez. E as petições, Ele não fez petições voltadas para aquele povo. Isso que me chama a atenção, porque às vezes a gente faz petições e é tratado como se fossem egoístas. E Ele está fazendo petições aqui voltadas apenas para a vida dele. Ele está pedindo: Senhor, que Tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a Tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Mas sabe, Jabes não tinha o conhecimento de toda a Bíblia, como nós temos acesso de Gênesis, Apocalipse. A maioria dessas pessoas aqui, desse tempo, eles acessavam o Pentateuco. Esse homem aqui está trazendo petições que Jesus vai trazer lá na frente, dizendo: aquilo que pedires em meu nome recebereis. Ele está trazendo aqui petições que está alinhado com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É Deus nos abençoar, é Deus nos proteger todos os dias, irmão. Todos os dias. Isso é uma vontade exclusiva do Senhor sobre as nossas vidas. É nos abençoar, é nos levar para um caminho, para pastos verdejantes e águas cristalinas. Isso é algo, porque Deus, Ele não é carrasco. Na natureza de Deus, a natureza de Deus, ela é abençoadora. A natureza de Deus é amor. Qual é o pai? A Bíblia diz: qual é o pai, sendo mal, consegue dar bom presente ao filho? Imagine eu, diz o Senhor. E porque às vezes a gente não consegue entrar neste lugar e fazer petições ao Senhor. Mas muitas petições estão dependendo também de algo especial, da nossa devoção com Ele. Petição talvez seja o segundo estágio. Mas o primeiro estágio de um cristão, quando tem uma comunhão e relacionamento com Deus, é estar com Ele independente do que Ele possa dar. E à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, a gente vai entendendo qual é a vontade. Presbítero Alain está aqui, a mãe dele, a pastora Tânia está aqui. Pastora Tânia às vezes não precisa nem abrir a boca, Alain já sabe, o presbítero Alain já sabe. Por quê? Porque o relacionamento consegue trazer clareza nas coisas. O pedido que o presbítero Alain vai fazer para a mãe, ele vai fazer já intencionado, sabendo que a mãe tem capacidade de realizar, e sabe que a intenção dela naquele tempo de derramar sobre a vida dele. E às vezes é isso que está precisando para nossas vidas, é entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas nesse tempo. Qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo, hoje, 2026? E talvez você esteja pedindo coisas que vão fugir do relacionamento, vai fugir da posição, vai fugir do lugar de paz, de tranquilidade, vai fugir da presença, vai fugir do Senhor. Tem gente, é tempo de guerra e a gente está pedindo paz, como a própria palavra diz. Tem sinos que são ressoados, tem gente cantando músicas fúnebres e vocês estão se alegrando. Tem gente cantando música alegre e vocês estão chorando, porque não consegue discernir o tempo. Não é tempo de paz, não é tempo de conquistar coisas terrenas, talvez seja, mas Deus está querendo dizer assim, ó: primeiro eu quero fazer algo dentro de vós. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, Deus vai dizer, Paulo escrevendo:
Aquele povo vai dizer que Deus é Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu vi um pregador esses dias, ele contando que por muito tempo ele se voltou para o sobre todos. Porque o sobre todos é você utilizar da ferramenta de um Deus que ele se manifesta fora a área, de um Deus que faz maravilhas fora, de um Deus que realiza maravilhas, sinais, prodígios, cura, libertação e tudo mais. Só que durante todo esse tempo na vida dele, ele percebeu que ele fluía de maneira extraordinária fora, mas quando ele chegava dentro de casa, ele era uma outra pessoa. Porque se move muito pelo externo, se move muito por o que está aparente, e Deus parou ele, o pastor Luciano Subirá, o fez parar através de um acidente, que ele passou 1 ano e meio se perguntando, onde foi que eu errei? E o Senhor, em uma consagração de pastor, disse para ele, era porque você não viesse a se perder lá na frente, porque você foi em uma visão tanto de realizar fora, que você esqueceu de cuidar dentro do seu ser, do relacionamento. Eu preciso fazer, eu preciso ser usado, mas em um momento ele está dizendo, Senhor, eu preciso me derramar na tua presença, eu preciso me esvaziar. E o que isso acarretou, irmãos? Problemas familiares terríveis. E a gente olha para nossas vidas, será que as nossas vidas não estão assim? Quando a gente faz petições ao Senhor, essas petições elas estão voltadas sempre em agregar coisas materiais, em mostrar uma espiritualidade. E a verdade é que, ainda que o Senhor, Ele quer, porque a natureza dele é nos abençoar, fora também, Deus também está querendo que primeiro o fruto ele nasça dentro. Quando o fruto nasce dentro, é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 28, e as bênçãos nos alcançarão. A gente mudou a órbita das coisas, o centro de gravidade. O centro de gravidade, por muitas vezes, está voltado apenas para as coisas externas, sendo que as internas, ela está sempre deixando para depois. É por isso que Jesus vai dizer lá, naquele grande dia haverá muitas surpresas, porque eu profetizei em teu nome, Jesus, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome, e Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Alguém quer isso na sua vida, meu irmão, minha irmã? Alguém deseja isso para si? Ninguém deseja. Então, Deus nos chamou aqui nessa noite, nos convocou nessa noite, para nos trazer um entendimento, para que a gente foque a nossa vida em uma vida em comunhão, em relacionamento com Deus. Existe uma porta que tem resposta para todas as coisas nas nossas vidas, não é o Google, não é o Google. A maneira mais fácil de achar resposta na nossa vida é Google. Agora é IA, que tem gente para chat, esse trem aí, gente se passando por outro, daqui a pouco está passando até por Jesus. Pessoas se passando por outras e pessoas acreditando que são outras pessoas, que verdadeiramente é aquela pessoa que ela está conversando. Olhe onde as pessoas estão indo, onde a humanidade está caminhando para os seus próprios desejos, para as suas próprias realizações. É uma palavra, é culto de doutrina, é culto que Deus está aqui nos despertando para viver, para mudar histórias e para dizer aqui, ó, eu quero fazer dessa igreja nascer Jabez aqui nesse lugar. Não me refiro ao peso, à carga daquilo que foi colocado, o rótulo do mundo, mas alguém que Deus olhou, que a humanidade está falando, que a história, os judeus estão olhando, tem que interromper para dizer que esse homem foi ilustre e respeitado. O cenário dele era completamente destruído, era um caos, mas ele aproveitou essa oportunidade.
essa oportunidade para a Bíblia mencionar que foi um homem ilustre no seu tempo. E aí diz assim, ó, é sabido, ou seja, pesquisaram, fizeram um levantamento dele, a ficha criminal toda, para poder entender o que é que ele fez, para poder chamar a atenção de Deus. Coloca aí, minha irmã, por favor, Deuteronômio 29 e 29, para a gente entender o que está escrito nesse texto. Deuteronômio 29 e 29, olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Se você não der glória aí, pode subir o pastora Tânia, pode subir o pastora Tânia. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Coloca lá Colossenses capítulo 2, versículo 3 também, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Na minha versão está dizendo, diferente dessa aqui, a minha vai dizer, nele estão ocultas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nele quem? Em Cristo. Coloca aí, minha irmã, por favor, João capítulo 16, versículo 13. Irmãos, a gente tem um Espírito dentro de nós, a gente tem uma porta de acesso que nos foi dada, nós temos uma figura que representa o próprio Cristo na terra, mas está dentro de nós. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, pode dizer, ele está dentro de mim, você pode falar isso, ele está dentro de mim, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido aonde? Na eternidade, nos céus, na reunião, na mesa. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Irmãos, eu não sei você, mas tem situações específicas na minha vida que eu vou viver um tempo e Deus me revela antes em sonho ou visão. A senhora também, pastora Tânia? Alguém já viveu isso aqui? E quando acontece, você sabe por quê? Deus não quer pegar ninguém desprevenido. Aqui não é a obra do governo não, nem da prefeitura, irmão, que caiu, agora vamos dar jeito. É prevenção. Deus trabalha com prevenção nas nossas vidas. Se há um tempo novo para chegar, Deus, Ele vai revelar aquilo que está para acontecer nas nossas vidas. Deus quer te prevenir daquilo que porventura venha te causar dano. Mas aonde a gente precisa estar? Nesse lugar. Com quem a gente precisa estar? Com o Espírito Santo, pedindo a revelação, o entendimento de tempos futuros, de tempos posteriores. Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, que não foi dado o direito a ele de contar aquilo que estava por vir. Mas Deus levou. A gente olha para a vida de Daniel, irmãos. Daniel, governador, depois se tornou um presidente da maior nação do mundo. Um homem que tinha como hábito orar 3 vezes ao dia. E era um homem atarefadíssimo. Imagine você, governador desse estado. Imagine você, presidente desse país. Você separar 3 vezes ao dia um tempo de oração ao Senhor. Às vezes a gente tem tempo para tudo. Eu estou falando aqui porque primeiro falou comigo. Então eu estou passando. A gente tem tempo para tantas coisas, mas a gente não tem dado o tempo necessário para o Senhor. A gente está em uma visão de querer receber o tempo todo as bênçãos, descer, mas investir é difícil, é doloroso, é pesado, é cansativo. Ele vai dizer, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. A gente precisa transferir essa responsabilidade, irmãos. É tempo que a igreja precisa orar ainda mais. É um tempo que o mundo aí fora está carecendo de pessoas cheias do Espírito. Não estou falando de dom, que o dom vai se manifestar porque Ele dá a nós. Todo mundo aqui tem dom. Mas principalmente o que vai arrastar e o que vai ser referencial na vida do outro é a sua vida, é o seu relacionamento com Deus. Nós estamos falando de um Jabez, que foi precursor de um Amós, de um profeta, porque o profeta entendeu que eu tenho referência nessa descendência aqui a quem seguir.
Jesus é a referência, é o prisma do Evangelho, é a pedra angular, é o maior referência para tudo nas nossas vidas. Jesus orou, e por que eu estou isento de orar? Jesus jejuou, por que eu estou isento de jejuar? Jesus estava com o Pai, Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne, estava no nosso meio. Não foi o único que ressuscitou, mas foi o único que ainda vive. É o único que ainda vive. É isso que eu queria, foi isso que Deus colocou no meu coração nesse dia. A pastora Tânia me chamou ontem, eu falei, uau, vou falar o quê? Mas me veio algo acerca de Jabez. É alguém que não negligenciou, alguém que desejou viver na profundidade com o Senhor. E esse é o convite que Deus quer fazer para as nossas vidas. É expressar. Deus está querendo mostrar um tempo novo para nossas vidas. Deus está querendo colocar os nossos olhos naquilo que já está preparado, e às vezes a gente não está conseguindo nem atravessar essa porta aí, porque a gente está tão cheio das nossas coisas. Eu não sou pastor, a doutrina, às vezes o pastor vai trazer aqui a doutrina, mas é algo que Deus está querendo despertar na igreja de Cristo nesse tempo. É orarmos. A gente só precisa ser um graveto seco que pega fogo assim, ou incender uma multidão. E as pessoas passarem por essa porta aqui, sentir uma unção lá de fora, e chegar aqui, se ajoelhar e pedir, eu quero aceitar esse Jesus também. Não é um evangelho romântico não, irmãos, porque se viveram lá, o mesmo Espírito que habitou neles lá, habita também em nós. O que está faltando é a gente fazer isso, arregaçar as mangas e dizer, eu preciso viver a tua vontade. Você já perguntou se por acaso Deus fizesse a mesma pergunta que ele fez para Isaías, naquela visão? A quem eu enviarei? Ontem a gente estava orando, Deus usou até Wagner para poder falar esse versículo. Se Deus te levasse em uma visão espiritual, e dentro dessa visão, Ele está se perguntando, falando com o Espírito, com os anjos, com Jesus, a quem eu enviarei? Só tem você, irmão. E aí, você vai dizer, vou não. É para onde mesmo, Jesus? Fazer aqui, mostra aí a geografia, mostra o lugar, para saber se está dentro das minhas condições, do jeito que eu quero. Evangelho nunca foi conforto, nunca foi zona de conforto. Nós vemos Paulo passando um ano e 6 meses em Roma. Daqui a pouco o Espírito levava ele para outro lugar, vai pregar, vai iniciar do zero, porque achar pronto é fácil, e começar do zero, tudo, sem ninguém te conhecer, um campo grande, mas poucos para poder te apoiar. Essa visão que o Senhor quer trazer para nós. A palavra, à medida que a gente ora, à medida que a gente busca ao Senhor, a face do Senhor, Ele vai dar compreensão de tudo que está escrito aqui. Eu não posso ler de maneira literal, como eu estivesse respondendo uma interpretação de texto, sem orar, sem comunhão. Tem pessoas que têm anos com o Senhor, anos de comunhão, e o Senhor tem trazido revelações nesse tempo. A caminhada, Deus vai falar ali com Elias. Elias come pão e bebe água, porque longa é a caminhada. Eu acredito que essa palavra ela está sendo trazida aqui nesta noite para nos despertar, e porque Deus nos quer fazer aqui pessoas como um Jabez, que quebrou uma genealogia, mas que chamou a atenção dos céus, que atraiu a atenção dos céus para gerações posteriores. Nós estamos vendo a juventude como está, e sabe quem é que precisa se posicionar e se levantar? Somos nós. A gente não pode fechar os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo. Eu não digo nem lá fora, eu digo dentro da própria igreja. Sabe? Eu tenho passado muito tempo preocupado, orando pelos jovens, para que esses jovens não venham entrar em uma vida que eu tive lá atrás.
que a gente precisa trazer jovens para esse lugar, esses jovens saírem daqui, ó, queimando e ardendo, sendo muito mais do que nós fomos, serem referências. A gente está formando aqui, a gente não está indo apenas para o céu, não, a gente está planando a terra para que outras gerações venham. E qual é a referência que esses jovens têm de nós? De alguém que ora, de alguém que lê a palavra, de alguém que medita, de alguém que tem compromisso. Ei, Deus está levantando nesse tempo pessoas compromissadas com o evangelho. Sabe, irmãos, Neemias estava naquele lugar ali, ó, pastora Tânia. Chegou a informação para Neemias: a terra lá, a terra onde seus pais estiveram, nasceram, viveram, está arrasada. Mas Deus encontrou um coração disposto naquele dia. A palavra ela não menciona, mas a gente consegue entender que Neemias orou, porque a Bíblia diz que o coração dele se entristeceu a ponto de o rei olhar para ele e identificar o que é que acontece com você. Não é doença, isso aí é problema na alma. Ele entristecido por um lugar que ele nem tinha pisado ainda, mas tinha a ver com aquele lugar onde ele nasceu. A essência, a gente não pode perder a essência do evangelho. A essência do evangelho é o Éden, é comunhão, é lugar de relacionamento, é Deus descer e dizer: vamos bater um papo, vamos conversar. Aqui não é um evangelho romântico não, irmão, isso aqui é Bíblia. A gente quer viver o extraordinário. Eu quero entrar no hospital e a minha sombra ali curar inúmeras pessoas, mas o que é que eu tenho feito diante do Senhor para que isso aconteça? Não é mérito, não é meritocracia, porque Deus não trabalha, é graça. Mas a palavra diz que aqueles que me buscam encontrarão. Nós temos buscado, nós temos desejado isso para nossas vidas. Irmãos, Deus pegou um copeiro. Talvez você está olhando aqui: mas eu sou o menor, eu sou o Gideãozinho, eu sou o bichinho de Jacó. Ele pegou um copeiro. Eu falei isso aqui um dia: água de coco eu vou beber no final. Água de coco. Ó, Artaxerxes, venha, beba. Não, primeiro ele bebeu. Se morrer, ele cai logo duro. Bebia e está sobrevivendo. Todo dia ameaça. Todo dia. Até que chegou uma oportunidade para a vida dele. E ali a Bíblia ela vai ser enfática no capítulo 1, para dizer que Deus colocou nos lábios ou no coração daquele rei: o que é que você precisa? A pergunta é: o que é que você precisa que eu te faça nessa noite? E ele disse que fez uma oração rápida ao Senhor e pediu coisas. Só que Deus é assim, irmãos: quem honra a Deus, Deus vai te honrar. Quem tem compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso com você. O que é que ele fez? Ele pediu cartas, pedindo mantimento. Não só isso Deus fez, Deus colocou no coração daquele homem: eu vou mandar uma escolta de soldados para te levar até lá, porque Deus faz isso, Deus surpreende. E sabe o que Deus quer para a gente? Deus quer nos surpreender na nossa vida. Deus quer trazer surpresas extraordinárias. Mas tudo isso está condicionado ao quê? Ao coração, às intenções do coração. É sobre isso, irmãos. Talvez o glória ficou retido, mas você entra, quando você chegar em casa, você reflete, ou já vai refletindo aqui, o que nós temos feito sobre a nossa vida, quais são os caminhos que nós temos trilhado. Verdadeiramente esse caminho tem me levado para mais perto de Cristo ou tem me afastado? Isso aqui, ó, aqui é um culto, mas o nosso culto começou em casa quando eu acordei. Nós estamos falando de primícias aqui, voltados para dinheiro, mas é muito além de dinheiro. Dinheiro não é nada, porque a gente morre, vai ficar tudo aí, mas é a nossa alma e o nosso espírito. O espírito vai para onde? Se hoje Jesus bater a porta, como muitos hoje, Jesus voltou para inúmeras pessoas hoje no mundo, muitos morreram, e Jesus, porque o jargão é:
Desde sempre eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, mas Jesus voltou para inúmeras pessoas hoje. Inúmeras pessoas. O que nós temos feito? Os talentos que Deus nos deu têm sido multiplicados ou estão sendo enterrados? Fique de pé. Ninguém deu glória, só a pastora Tânia, né? Amém. Eu não vou chamar você aqui na frente não, mas eu quero que você feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, meu amado, porque tudo que está escrito por nosso ensino, Pai. Para nossa compreensão, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, que através da vida deste homem, por circunstâncias adversas, por cargas pesadas, mas ainda assim, Senhor, o Senhor conseguiu encontrar esse homem em um determinado lugar, em orações que foram feitas, nas petições que foram direcionadas para o Senhor. E assim eu quero te pedir nesta noite, Pai, a cada petição, meu Deus, do teu povo, a cada pedido que o teu povo tem feito ao Senhor, meu Pai, acerca, meu Deus, de conhecimento, de entendimento, de familiares, todas as áreas da sua vida, Pai, que está carecendo de uma presença, de uma manifestação do Senhor, áreas que estão necessitadas, circunstâncias que estão adversas. Meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, eu faço essa oração, nos faz que o nosso coração venha a queimar pela tua presença, Espírito Santo, nos leva, nos conduz a esse lugar, que o nosso coração tenha desejo de estar contigo, de desfrutar da tua presença, de se deleitar contigo, ó Pai. Ah, meu amado Senhor, que esse lugar, que esse ambiente, que esse tempo, Pai, seja um tempo diferente nas nossas vidas, meu Deus, que a órbita dos nossos corações, dos nossos pensamentos, eles possam ser transformados pelo Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite a cada um que está aqui essa noite, o coração, Pai, o íntimo de cada um deles, Pai, aleluia, cada petição que está lá como um memorial nos céus, Senhor, petições, orações que o Senhor ouviu, Pai, e o Senhor, meu Deus, aleluia, está providenciando realizar aquilo que foi pedido, aleluia. Tem petições aqui que foram ouvidas, e o Senhor diz assim, ó, persevera, não saia deste lugar, porque tem vitória para a sua vida. Tem uma resposta de Deus para a tua vida, uma porta que se abre, aleluia, mas saiba, haverá opositores, mas maior é quem está contigo, maior é quem te chamou, maior é aquele que confiou esse projeto no teu coração, e você está perguntando, Senhor, eu não sei como executar, e o Senhor está dizendo, entre na minha presença que eu vou te mostrar como se faz. Vou te dar estratégia, estratégias essas que vão confundir, porque não são estratégias terrenas. Tem coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas que vai confundir aqueles que estão ao nosso lado. Ei, não se atemorize com os olhares. Assim como o Senhor falou com Ezequiel, permanece nesse lugar de vigilância. Você é atalaia do Senhor para a sua família, você é atalaia para uma geração. Permaneça nessa torre de vigia, porque o Senhor dará instruções.
é tempo de instruções, é tempo de conselho, é tempo de porta aberta para nossas vidas. Amém? Aplaudam ao Senhor.